Ontem a gente pegou um recorte aqui da viagem de Lula à China, sobre a atuação da primeira-dama Janja, o que provocou a fúria, né, de parte da nossa audiência. Hoje a gente vai falar de um aspecto mais positivo, para provocar a fúria da outra parte. Os resultados da visita, que aparentemente foram bons, né, Mônica? Bom dia para você. Pois é, Megali, positivos, mas nem tanto. Vamos enfurecer todo mundo de novo. Vamos, deixa todo mundo pegar. Senão não tem graça. Não é tão pulsante como as intrigas palacianas, né, o Megali, mas é o seguinte, essa nova manifestação dos Estados Unidos, feita ontem, eu acho que, não sei se vocês noticiaram aqui, né, de resistir até onde puder a adesão de países da América Latina à rota da seda chinesa, acendeu de novo a luz amarela entre os que temem que isso atrapalhe investimentos chineses também no Brasil, ô Megali. Os Estados Unidos vão se opor, disseram que vão se opor energicamente, com tudo, aos projetos chineses da Rota da Seda na América Latina. Essa advertência foi feita pelo Departamento de Estado ontem, depois que a Colômbia aderiu ao programa de Pequim. E eu conversei com autoridades que foram à viagem, eu conversei com pessoas que acompanham de perto essa viagem e seus resultados, do Lula à China, Megali, e para além das intrigas palacianas, há coisas concretas. Então, se por um lado Lula voltou ao Brasil exibindo uma excelente relação com o líder chinês Xi Jinping, voltou trazendo na bagagem acordos exitosos na área financeira, né? E com um pacote anunciado de 27 bilhões de empresas privadas chinesas no Brasil, por outro, ele voltou de mãos abanando, Megali, em relação a investimentos mais pesados do setor estatal em infraestrutura no Brasil, especialmente em ferrovias, especialmente na ferrovia bioceânica, um dos pontos mais importantes do plano de integração sul-americana, né, que visa ligar o Oceano Atlântico e o Pacífico e criar uma rede de escoamento, uma coisa óbvia, lógica, né, mas que não existe até hoje, uma rede de escoamento de produtos brasileiros para a China e para a Ásia e vice-versa, né? E qual seria o obstáculo para esses investimentos pesados saírem, Megali? O que poderia facilitar? Justamente a adesão do Brasil à nova rota da seda, né? Que é um projeto trilionário da China para construir ferrovias, portos, rodovias, para investir em projeto pesado de energia, infraestrutura, enfim, né? Sem o Brasil aderir a esse projeto, como fez a Colômbia, qual é a análise? O Brasil não entra nesse mega pacote, portanto, por mais que tenha essa simpatia, essa boa vontade, a China vai investir no Brasil e é possível que esses investimentos de fato saiam, dificulta um pouco as coisas. E por que, Megali, que o Brasil não entra? Não entra, né, porque a diplomacia entende que a adesão à nova Rota da Seda poderia prejudicar as relações do Brasil com outros blocos, como por exemplo os Estados Unidos, né? Outros países como os Estados Unidos ou outros blocos, né, que oficialmente veem a China como a sua principal adversária geopolítica no mundo. Então você vê que, para além de intrigas palacianas, Megali, a gente está lidando com questões de bilhões e o Brasil tendo que se equilibrar entre essa excelente relação com a China, mas não a adesão total a projetos da China, para não ferir suscetibilidades norte-americanas que voltaram, né, a se manifestar, sensibilidades dos Estados Unidos, que voltou a se manifestar de forma muito dura em relação a essa iniciativa chinesa, né, de não. Agora eu vou falar uma coisa para enlouquecer mais ainda as pessoas, mas de não enviar bombas para o mundo, mas sim enviar bilhões para o mundo. É uma outra geopolítica, né? Mas que os norte-americanos, o governo dos Estados Unidos vê como uma enorme ameaça. Então é por isso que o Brasil voltou, que o Lula voltou com a bagagem cheia, mas não como ele exatamente queria. Porque tem esse problema de geopolítica acentuado ontem por mais uma manifestação dos Estados Unidos contra esse projeto, Megali, contra a adesão da América Latina a esse projeto. Teve uma pessoa que notou para mim que autoridades norte-americanas já fizeram esse tipo de manifestação dentro do Brasil, né? Falando que não admitirão adesão de países à nova Rota da Seda sem
sem uma retaliação, ou seja, sem alguma atitude, sem alguma reação dos Estados Unidos, Megali. Ô, Mônica, e a China está farejando oportunidade, né, nesse momento particular da história. Eu não sei se vocês repararam, mas a China está investindo bastante no chamado soft power. Vá nas redes sociais, toda hora aparece o vídeo lá de um humorista chinês, e eles agora falam inglês, né? Falam bem, porque a língua é um problema, né? A gente está acostumado com o inglês, mesmo que não fala, consegue entender alguma coisa por causa dos filmes de Hollywood, das músicas. Os caras falam bem inglês, eles estão criando memes, como daqueles americanos obesos, suados, né? Numa fábrica lá, costurando bola. Mal cabendo na cadeira, em frente a uma máquina de costura. Toda hora, para mim, aparece um vídeo de alguma curiosidade de uma cidade chinesa. Aí é o trem que entra no prédio, aí é a cidade chinesa que tem várias camadas e é tudo muito iluminado, tudo muito interessante, dá vontade de conhecer. Olha que mundo diferente. E aí você olha para os Estados Unidos, que, pô, sempre foi um país assim que cultivou demais o seu soft power, né? O cinema, a música, os parques, as cidades, Nova York, São Francisco. Porra, os caras tratando a gente que nem cachorro, né? Como Sim. criminoso. Você vai e não sabe se vai entrar. Aí o Donald Trump vem e fala que a gente ficou rico às custas dos Estados Unidos. Vai pastar, cara. Você perde a vontade, né, de se relacionar com esses caras. E aí a China Sim. vem e fala: vocês não precisam mais de visto para entrar no Brasil. Aconteceu isso ontem, né? Os caras estão Sim, abrindo por um as período, portas. é. Venham, venham. Nós também temos coisas legais. E os caras estão farejando a oportunidade. E quer saber, estão Sim. fazendo isso muito bem. Muito bem. E toda hora alguma notícia de um investimento, né? Você se lembra, acho que eu até dei aqui, mas eu entrevistei o CEO da 99, né? Da controladora da 99, falando que vai investir mais 1 bilhão no Brasil. Aí veio outra empresa, vai investir mais não sei quantos bilhões. E tudo isso embrulhado num pacote, né? Quer dizer, o Lula vai, aí tem uma reunião da Apex com empresas privadas chinesas falando: olha, nós amamos o Brasil e vamos investir. Claro que não amam o Brasil, são interesses no Brasil. O Brasil é um baita país, é um baita mercado, né? E aí as empresas anunciando todas juntas, vamos ao Brasil, é isso que você está falando, realmente. Vai ficando uma imagem simpática, né? Apesar da distância, apesar da gente sempre ter sofrido uma influência norte-americana muito grande, é isso que você disse, né? Dos brasileiros, de muitos brasileiros amarem o Brasil, apesar do histórico, né? Do apoio dos Estados Unidos à ditadura brasileira, apesar de todos os percalços, um fluxo de turistas enorme para os Estados Unidos e, nesse momento, realmente com a China investindo no soft power de uma maneira muito mais simpática, né, do que o governo Trump, que, como você disse, está chutando os brasileiros da fronteira para fora, né, Megali? E nos tratando muito mal. E como eu sei que essa comparação vai me causar problemas, disclaimer. Tratar como cachorro é só uma expressão, tá, gente? Sou cachorreiro e acho que todo cachorro tem que ser tratado com muito carinho.